Queridos irmãos, queridas irmãs, que as rosas floresçam em vossa cruz. Então, prosseguindo com essa discussão em astrodiagnose, é sempre importante lembrar a que se presta a astrodiagnose. E nesse sentido é interessante lembrar essa figura que o Oswaldo acabou de nos trazer do corpo enquanto templo de Deus, onde cada uma das hierarquias tem uma correspondência com esse corpo-templo que nós habitamos. Então nós vamos perceber que a astrodiagnose nada mais é do que um convite a apropriar-se das forças que nos elevam da terra aos céus. E na medida que nós correspondamos às expectativas dessas forças que estão por trás da nossa própria manifestação na carne, nós possamos compreender melhor o porquê de estarmos aqui. Então a astrodiagnose nada mais é do que um conhecer-se. E quanto mais claramente nos conhecermos, mais próximos estaremos dessa ideia da saúde, que é um dos pilares desse estudo que vemos compartilhando nos últimos tempos. Buscar sermos seres cada vez mais saudáveis, até chegarmos à conclusão final de que a doença não é de fato necessária nesse plano. E que se ela aconteceu é porque eventualmente nos desviamos de algum propósito que em outro momento nos comprometemos. De fato, somos seres que, na medida em que estamos conectados com essas forças, esses princípios formativos, estamos condenados a sermos saudáveis. E lembrando especialmente o conceito de saúde no francês, isso se torna ainda mais claro para todos nós. Como que é saúde em francês, Alê? Santé. Santé, porque santé diz respeito a um estado de santidade. E esse estado de santidade ou de sacralidade está intimamente relacionado com esse conhecer a sua biografia, não só aqui nessa manifestação temporária horizontal, mas especialmente dentro desse plano de manifestação vertical. E essa biografia vertical tem uma relação profunda com a astrologia e os signos que se sucedem. E lembrar que por trás desses signos, que para muitos de nós é apenas um sinal, uma marca no céu, uma marca de uma constelação, existem seres que estão cooperando conosco. Na medida que nós cooperamos, estamos saudáveis, estamos em santidade. O estado de santidade é um estado de cooperação. Uma cooperação que começa interiormente, mas que nos estimula, durante essa breve permanência aqui, a exercitar essa cooperação horizontal, que não é tão simples, né? Próximo, Oswaldo. Então a oração científica que vimos falando nos últimos encontros, que Max Heindel compôs para cada um dos signos, nada mais é do que um recurso para nos tornarmos conscientes dos atributos relacionados a cada signo, que quando está numa situação ascendente e, portanto, sob o comando, o domínio da nossa personalidade, pode se equivocar em seus movimentos. Então são convites de atenção ao estado que nós devemos estar em termos de prontidão, na medida em que encarnamos com determinados ascendentes. Especialmente quando os regentes dos ascendentes estão aflitos. O que é o regente de um ascendente? Se a pessoa tem um ascendente em Leão, qual que é o regente do ascendente? Sol. Se está em Capricórnio, Saturno. Então nós vamos estudar, dependendo de cada um dos regentes, o estado que ele se encontra. Tem muitas quadraturas a esse regente? Tem muitas oposições a esse regente? Esse regente do ascendente está num signo desconfortável? Então, nesse caso, tanto mais se fazem necessárias as orações. As orações são tentativas de entrar em ressonância com o princípio ideal vibratório daquela hierarquia zodiacal. Quando nós entramos em orações, nós estamos fazendo um processo de fidelização. Vocês já tiveram aqueles rádios que tem um dial que tem que sintonizar girando? Vocês estão sintonizando, não é? Então a oração, ela corresponde a um processo de sintonização, fidelização. É o canal com o qual você se permite estar em relação para que algo possa ou não acontecer. Existem estações de rádio que eventualmente você sintoniza, não tem nada lá, tem ela está fora do ar, né?
Então, se a gente tiver kit, talvez a gente faça a oração e não perceba nada, mas a oração é fundamental quando existe algo para ser comunicado e que eventualmente a gente se desconectou. Então, idealmente, ninguém está exigindo isso de ninguém no dia a dia, mas seria que nos mantivéssemos em estado de oração. A todo momento em que a gente não está falando, ou que a gente está sozinho ou caminhando, é que a gente sintonizasse com um estado de oração. Uma oração interior sustentada, né? Criando esse diálogo que nós estamos muito habituados a ter quando a gente encontra outra pessoa, mas interiormente, com essas hierarquias. O estado de oração é um estado fundamental, ou um anticorpo, ou um plano de saúde de uma outra natureza. Esse de fato é um plano de saúde. E na medida em que eu me alinho com essas forças formativas, eu vou escutar e atender melhor aos seus chamados. Na medida em que eu me perco da minha porção interna e vivo um mundo exterior, onde eu me comparo em termos de melhor ou pior, onde eu me comparo quando eu percebo que as pessoas têm ciúme ou inveja de quem eu sou, ou me tratam mal. Então, pela forma como me tratam, eu reconheço quem eu sou. Quando eu estou vivendo nos meus referenciais a partir de fora, nessa medida, eu estou em caminho de adoecimento. Eu estou desconectado do meu ser primordial, do meu ser essencial, em favor daquilo que pensam a partir de fora de mim. Então, o estado de oração nos previne de entrar nesse estado de equívoco e cada vez mais nos coloca numa sensação de certeza daquilo que eu preciso fazer e de onde eu preciso estar. Então, se o planeta regente está em aspecto desfavorável ou aflito, qual seria a oração no caso de Escorpião? Isso mesmo. Isso. Não está desligando, não está desligando. Porque antes do oremos, você sabe... Porque antes do oremos, geralmente tem um sininho, né? Você vê como a vida é mágica, né? É isso mesmo, oremos. Pim! Ajuda-me, Senhor, a ser tolerante, paciente e generoso. Todos nós temos Escorpião no mapa, não vamos esquecer. Senão a gente vai lembrar daquele rapaz amigo que tem ascendente Escorpião, lua em Escorpião, sol em Escorpião e vai rir, ó, tá vendo? Ele não é assim, né? Preciso respeitar e considerar os meus semelhantes. Não quero ser exigente. Não tenho direito de forçar os outros. Os signos fortes como Escorpião, Leão, Aquário, Touro têm essa qualidade de poder forçar. Deixarei que os outros vivam a sua vida. Nem que eu tenha que matá-los. Os poréns, os adendos você vai nos orientando, Oswaldo. Respeitarei as opiniões alheias. Sou sincero e justo. Não devo criticar a ninguém. Domino o meu temperamento. Domino os meus sentimentos. Ajuda-me, Senhor, a amar os meus semelhantes e a respeitá-los. É fácil, Ana? Nossa, nada fácil, mas... É um exercício, né? Eu tenho a ideia de que a questão do perdão, mais do que um perdão no alto, a gente tem um sensor de perdão aqui na Terra, na horizontal, distribuído assim, onde a gente menos espera. E as pessoas que oportunamente nasceram quando muitos planetas, ou os luminares, Sol, Lua, ou ascendentes estão em Escorpião, eu acho que eles são os olhos e os efetores do perdão e do desculpar. Você ser perdoado por um Escorpião é ser libertado de amarras poderosíssimas. Da mesma forma, passar pelo olhar de um Escorpião e ser condenado é
um sinal de condenação no alto também. Então olha que desafio, né? Mais do que olhar para o escorpião e para as dificuldades que eventualmente eles tenham, conviver com esses seres e procurar compreender ou perceber se eu nunca pisei na bola com um deles e como eles se comportaram quando eu pisei na bola. O comum de tudo isso é que ele continue convivendo com você, mas ele nunca mais vai confiar em você como antes. Então é muito importante que nós nos esmeremos em merecer a presença dos colegas de escorpião a nosso lado e buscar o seu perdão, a sua compreensão e a sua profundidade e seriedade, porque na medida em que eles são sérios e profundos, é que esse olhar condenatório passa sobre os nossos ombros. Na medida em que nós não ressoemos com a seriedade e profundidade desses irmãos, é que nós vamos ter a desaprovação dos seus olhares. Então é importante que a gente melhore profundamente para poder merecer a companhia e a reverência e quem sabe até o respeito desses irmãos na convivência. Para conviver com ela, eu tive que me tornar perfeito. Mas eu vi que você está bem condenado do lado da... A Ana... Você está em belos lençóis aí, eu já presenciei coisas aí assustadoras, hein? Então vamos ver o que tem aí pela frente. Escorpião, ele é a contraparte do signo de Touro. Ele compõe o eixo mais desafiador do zodíaco, o eixo Touro-Escorpião. É um eixo muito poderoso porque ele está diretamente correlacionado às forças humanas que podem formar, transformar e atuar no mundo em termos de materializar e criar. Uma força que é a força sexual, que tem o poder criativo e que está sob a regência de Escorpião, e a outra força que tem o poder, quando elevada a essa, de criar, reformar, conformar a partir da fala. No nosso estado pleno de seres erguidos e vivendo na vertical, nós seremos co-criadores. Não só aqui, mas aqui, a partir da fala. No entanto, olha a dificuldade que a gente enfrenta no presente momento. No atual estado das coisas, e como a gente acredita e está convencido de que a matéria é tão real como a gente já está vislumbrando, afinal a gente sente dor, a gente perde coisas, a gente tromba com alguma coisa, pode ficar doente, tem coisas e pode ser subtraído das mesmas. A nossa relação com as forças formativas passou por uma deformidade enorme. Vejam que as forças formativas, por algum motivo, estão no eixo fixo, Touro e Escorpião. Então, como fazer com que forças que se manifestem no eixo fixo, num mundo em que fixamente a gente está convencido que é real essa materialidade, sejam forças de vivificação, de transformação, de transmutação, de fluidez. Como utilizar as forças de Touro e Escorpião de forma móvel? É só quando de alguma forma conseguirmos transformar essas forças profundamente fixas e cristalizantes em algo fluido, mutável, é que de fato entraremos em relação direta com as hierarquias que estão por trás desses dois signos. E que talvez teremos menos problemas epidemiológicos nos nossos órgãos sexuais e no reto, regidos por Escorpião, e nos nossos órgãos fonatórios e do pescoço, regidos por Touro. Então, nós aliviaremos os trabalhos dos urologistas, otorrinos, para que eles possam se dedicar a alguma outra coisa. Porque nós aprendemos a dirigir as forças formativas àquilo que de fato se faz necessário. E nenhum ato mais nosso será desnecessário. Porque então teremos a clareza daquilo que precisa ser criado, recriado e transformado. Essas forças que estão em signos fixos e que normalmente nós nos apropriamos dela para constituir a nossa vida, devem ser transformadas em forças de natureza mutável. Como transformar essa fixidez em algo mutável? Como criar um plano de vida,
uma ideia, uma forma de ser, já se preparando para num momento futuro eu me transformar em algo maior. Para não fazer como o caranguejo, que tem todo aquele trabalho de construir a sua carapaça e de repente precisa abandonar a própria casa e carapaça para fazer uma carapaça nova. Aprender a lidar com essas forças, esses poderes formativos de forma fluida, é uma lição importante para que a gente deixe de ser refém do eixo de Touro e Escorpião, que é um eixo que está relacionado a muita mágoa, dificuldade de perdoar, apego, materialismo. É muito desafiador nascer com um tema natal reforçado nesse eixo e que a vida material não seja enfatizada a graus extremos. E que a sua chance de sair daí seja por alguma experiência forçosamente dolorosa. Então, antes que a dor nos visite, vamos tentar moldar melhor essa matéria dura de Touro e Escorpião, para que a gente possa se elevar mais naturalmente. Então o discípulo que vai nos ensinar isso em Touro é André. E qual que é a marca fundamental desse discípulo, segundo Corinne? É a humildade. É tudo aquilo que o Oswaldo e eu também, talvez em grau ainda maior, falamos, mas não sabemos do que estamos a falar. Humildade. Humildade é um chão cultivado para que tudo possa ser. Não é um chão onde as sementes são selecionadas para crescer. Não é um chão onde acontece uma monocultura, senão onde a policultura é convidada a acontecer. Onde simplesmente eu escuto aquilo que me está sendo oferecido, mesmo um ser de uma qualidade inicial em sua caminhada, pode se elevar pela sua própria escuta, enquanto ele mesmo fala. Nós não precisamos falar, se a nossa qualidade de escutar estiver razoavelmente afinada. E Touro dá essa qualidade. Touro dá essa qualidade, porque ele rege também essa região do cerebelo e a proximidade com os nervos auditivos. Esse é um dos atributos mais importantes que o aspirante deverá esforçar-se por cultivar. A humildade nos auxilia a adentrar a tenda do sagrado. Desenvolvida ao mais alto grau, a virtude da humildade constitui um dos mais possantes e extraordinários poderes anímicos. A gente vê a humildade muitas vezes como uma fraqueza. Como podemos mudar a nossa compreensão ao ponto de perceber a humildade como um poder? Olha que curioso como a nossa compreensão tem que mudar. E perceber que às vezes o que parece fragilidade, de fato é um poder anímico. Ou pode se transformar em um poder anímico. E aí a gente vê, quando a gente parte para Escorpião, o signo oposto, primeiro que algumas linhas de pensamento muitas vezes vão associar Escorpião a Judas Iscariotes, o que é muito curioso e mostra um certo, entre aspas, preconceito. Mas na filosofia, Rosa Cruz e Corinne fazem um maravilhoso trabalho colocando Judas Iscariotes justamente naquele signo que é a casa do Sol, Leão. E que chegando em Escorpião, de fato, o discípulo associado é aquele que o próprio mestre deixou como irmão, como filho de sua mãe, que é João. E aquele também dito não ter conhecido a morte. E é curioso associar a casa da morte, ou o signo que está associado à morte, ao discípulo João, que não conheceu a morte. Aqui tem uma discreta dissonância, um discreto paradoxo, que é para a gente guardar, né? Então a Corinne nos mostra que existe uma íntima relação entre Judas Iscariotes, Leão, que é a personalidade. A personalidade gosta de brilhar, né? Mas gosta de brilhar por quê? Brilhar a partir da luz dos olhos dos outros.
Quando uma personalidade alcança o grau de luminosidade ao ponto de ser vista e escutada pelos outros, ela passa por um momento muito delicado de apreciar estar sendo ouvida, apreciar estar sendo vista. Percebam que nesse sentido, os raios do sol não estão mais emanando a partir dela, se não estão sendo recebidos pelas pessoas que para ela se dirigem. Então existe uma grande tentação em Leão de querer ser o alvo das atenções. Então é importante, onde tem o leão, que eu perceba em que direção os raios estão fluindo. A partir de mim para fora, pelo consumo da minha própria vida? Ou a partir do olhar das pessoas para comigo, porque eu me acho o máximo? Eu colaboro ou eu roubo o olhar do outro? Como eu estou cooperando? Por isso que, para que João chegue, o espírito, Judas, a personalidade em Leão, deve morrer. E João, para que possa reinar soberanamente, tanto quanto a personalidade sustentar o domínio, na mesma proporção o espírito permanecerá subjugado. Quanto mais personalidade, menos espaço para a possibilidade do espírito se manifestar. O coração, Leão, assumirá seu legítimo posto de comando somente quando a personalidade redimir-se e voluntariamente erguer-se até a individualidade espiritualizada. Então a gente vê não só esse par de opostos de touro e escorpião enquanto fixidez, e qual é o desafio enquanto quadratura a eles, de leão, para chegar a esse grau de individualidade. Como vencer a tentação de ser o máximo, quando você se percebe dono de um veículo e podendo operar nesse plano? Mas quando você não pode ser o máximo, você pode ser o Magno. Magno. Alexandre Magno. É nome de imperador, não é? É nome de sorvete. E é um sorvete grande. Né? Tudo que... Né? E tem carro também, chama Magnus. É enorme o carro, né? Magnânimo, magnífico. Né? O próximo. Então, levando em conta todo esse processo de cura que nós já vimos caminhando, qual poderia ser um próximo passo para o qual a gente poderia desviar o nosso olhar? Sobre essa força curadora. Como que essa força curadora, que está profundamente alinhada com o eixo touro-escorpião, que olha, nós somos reféns desse eixo. Como é que a gente é? Reféns desse eixo. Você é muito sutil na sua percepção, porque eu quis dizer isso mesmo, só que era subliminar. Mas você percebendo, eu tenho que abrir o jogo com você, Ale. Nós somos tão reféns desse eixo que até que nós nos emanciparmos, nós de fato não operaremos e nem cooperaremos com essa força curadora. Ela nos é retirada. E é justamente quando ela nos é retirada que o corpo físico apresenta sinais de degeneração. Não, mas você nem entendeu o que eu... O Ale pensou que você fosse fazer a dancinha da garrafa. Mas eu fiz. Cada um fez o que pode. Eu também não vou me agachar tanto, né? Temos que nos curvar, mas não tanto. Vamos ver então, próximo. Então, entrar em contato com essa força curadora, a partir do principal atributo de touro, que é o atributo da humildade, aos poucos vai nos fazer perceber, onde até então nada se via, a existência de seres em cooperação. A existência de leis e de forças que estão entre céu e terra cooperando. E não é porque alguém ou a ciência nega a priori, porque o método científico atual não alcança a descrição fenomênica desse universo, é que ele não existe. Oswaldo trouxe muito bem a frase de Karl Popper. Não é porque nós sempre vimos cisnes brancos que com certeza poderemos afirmar que não há um cisne negro.
e quem quiser aprofundar essa ideia, existe até uma obra contemporânea do mundo do capitalismo, onde gerentes e empresários das áreas econômicas são estimulados a ler, que se chama O Cisne Negro, de Nicholas Taleb, que é uma obra onde ele vai mostrar como na ilusão ou no desconhecimento desse cisne negro nós fazemos opções equivocadas na vida. E mostra a possibilidade enorme de, mesmo negando a existência de cisnes negros, de eventualmente eles adentrarem a nossa realidade o tempo todo, com maior frequência do que nós imaginamos. Quantas vezes vocês não estavam em situações em que vocês, puxa, que azar, ou que coincidência, nossa, maravilhoso, inesperado. O cisne negro é o inesperado. E o cisne negro também é aquilo que não está visível aos nossos 5 sentidos, pelo menos no momento atual. Conhecer essa anatomia, esses pilares que subjazem o zodíaco, é fundamental. Não precisa entender do que se trata, mas vá além daqueles nomes dos signos e compreendam que existem seres em cooperação por trás de cada um deles e que tiveram profunda interferência e profundo papel sobre a nossa manifestação. Nós somos a humanidade. E para que nós possamos ser a humanidade, houve uma cooperação enorme para que nós pudéssemos receber o que nós temos hoje. O que nós recebemos foi dado muitas vezes por seres que só sabem dar. E esse é o convite, que a gente se desenvolva ao ponto de, ao invés de buscar pegar, buscar se defender e buscar segurança, a gente aprenda a adentrar esse reino dos seres que doam e que se sacrificam. Porque só então entraremos em comunhão com um reino de infinita possibilidade e potencialidade, de infinito poder de saúde e revitalização. Próximo. Então, nada melhor do que, para aprofundar esse olhar para um mapa, um tema que nos convida na figura de uma personalidade ou de um irmão que esteja entre nós e que nos irradie o que seja essa nota-chave, o que seja esse convite de estar na Terra e como que é o presente estado de manifestação desse ser. Curiosamente, nós observamos nesse irmão a Lua em 15 graus de Touro, o signo fixo de Touro, marca o convite do apóstolo como atributo maior, o convite à humildade, e Netuno em Escorpião. De fato, é importante que a gente saiba que no atual momento de manifestação, a Lua é a Lua. Mas, de fato, quando alcançarmos o estado em que somos predestinados, o próprio Netuno será a Lua. Netuno é uma forma de Lua. São princípios receptivos. Então é como se tivéssemos aqui, entre aspas, 2 luas em oposição no signo de Touro e Escorpião. Como será a manifestação de um ser que possui luminares dentro dessas 2 hierarquias relacionadas ao processo criativo? Luminares no presente momento, onde que para que a gente seja importante, reconhecido e esteja entre as pessoas, precisamos nos fazer ouvidos. E como que é que uma pessoa com esse estado de fixidez, assim como no outro eixo, onde nós encontramos o Sol em Aquário e Marte em Leão, conseguirá se manifestar e nos inspirar enquanto um exemplo? Será que é simples? Será que é uma pessoa que poderia nos inspirar enquanto uma referência de convicção? Ou de convites a novas possibilidades? Será uma pessoa de conceitos fortes, bem estruturados e pré-concebidos? Ou uma pessoa absolutamente aberta à possibilidade do novo, do transformar-se e do próximo?
Será uma pessoa cujos referenciais de importância se dão a partir do seu interior? Ou uma pessoa que nos convida a olhar para quem de fato é importante a partir do que os outros pensam de nós? São as perguntas básicas a partir das quais a gente pode olhar para um irmão que de algum modo tem a coragem de encarnar com essa estrutura astrológica. Porque precisa ser muito corajoso para encarnar com determinadas estruturas astrológicas. E as pessoas que têm estruturas astrológicas dessa qualidade de fixidez, normalmente vão ter um corpo de que tipo? Fininho como o meu, assim, tudo assim, Alê? Molinho? Ou um corpo mais corporal? Um corpo mais corporal. Talvez o andar seja flexível ou o andar seja mais contido. Como podemos imaginar e plasmar em nosso interior da forma mais amorosa possível, não é assim, Oswaldo? Para que, de fato... Falou de amor aqui. Eu sei disso, por isso eu olho para você. Por isso eu digo. Então, quando a gente olha uma matriz dessa qualidade, é interessante que a gente interiorize um modus operandi que, dado o fato da fixidez estar presente a grau extremo, também talvez se manifeste com uma fixidez corporal, assim como um estado de fixidez mental. E isso absolutamente não é nem bom nem ruim. Isso é só um fato que a gente precisa observar para aprender. Porque a maior dádiva que a gente pode ter nessa vida é poder, a partir do próximo, aprender a partir dele quem nós somos. Porque tudo o que incomoda no meu próximo diz respeito a algo que está no meu interior. Então, quanto mais amorosidade tiver no meu olhar quando eu visitar esse próximo, tanto melhor para ele, quanto melhor para mim. Lembrem-se que estamos olhando para um próximo que tem o eixo touro-escorpião acentuadamente pronunciado. Ou seja, mesmo na ausência, a própria relação com o tema nos torna prisioneiros de uma visão que pode não receber seu perdão. Então, amorosamente, passemos ao próximo, Oswaldo, por gentileza. Posso fazer um? Por favor. Do ponto de vista, usando a terminologia do Anjo Bom, de desafios espirituais, é muito importante observar onde está Saturno. Saturno é o planeta que demonstra, assim como a cauda de dragão e a Lua, aonde nós acentuamos o nosso processo de cristalização. É onde nós nos tornamos mais impermeáveis à vida. Então Saturno demonstra a nossa impermeabilidade a essa substância flexível e que precisa de movimento, que é a alma. Então Saturno é o deserto da alma. Vocês podem observar que essa pessoa nasceu com o Sol em Aquário e Saturno logo depois do Sol. Então ela aceitou como um grande desafio que a sua luz, a sua consciência, logo depois que ela nascesse por progressão, entrasse em contato direto com as suas sombras mais profundas. Então imagina o que é encarar um desafio como esse. A consciência entrando em contato com as suas sombras mais profundas. Sem querer atualizar, só jogando uma informação para a gente trabalhar, uma coisa que é até uma curiosidade, eu queria ver um mapa de uma pessoa que conseguisse ser ateu, não tendo aspectos densos entre o Sol, Saturno e Marte. Até agora eu não vi nenhum caso assim, talvez tenha, né? Então é interessante, as pessoas que normalmente se intitulam ateias, elas normalmente têm dificuldades com o Sol, com o Saturno e com Marte. Ou seja, aquele discurso de não acreditar já está meio que pré-configurado na própria estrutura daquela alma, né? Então ela acha que ela está demolindo e implodindo algo, mas na realidade ela é vítima desse algo, né? Então, se quiser explorar isso em algum momento...
Acho que sim. Eu acho que essa questão do ateu, o primeiro passo que é importante dar é fazer uma pequena discriminação entre a atitude do ateu e do agnóstico. Porque o agnóstico é aquele que mantém algum grau de porosidade à possibilidade. Afinal de contas, para o agnóstico, se você provar para ele, ele acredita. O agnóstico, assim como o ateu muitas vezes, o ateu mais dificilmente, funciona no modo ver para crer. O agnóstico é levemente mais permeável. Mas o ateu tem uma particularidade muito curiosa que a gente deve apreciar. Porque na medida em que ele nega a divindade, ele atribui a si mesmo a onipotência. Porque ele entende que ele é o Senhor absoluto de si. Então é curioso, porque na negação, ele entra em relação com o processo oposto, de encontrar Deus em si, num deserto absoluto ao redor, né? Então tem uma coragem aí, apesar de levar uma certa esterilidade na qualidade do viver, né? Esterilidade no sentido de possibilidades de experiências que talvez lhe sejam bloqueadas temporariamente, né? Mas vamos ver aqui o que aconteceu, Oswaldo. Então o nosso palestrante... Quero porque eu... O nosso palestrante nos brinda majoritário. O que vai resultar disso é a minha capacidade de administrar esse processo de autoelaboração. Aquilo que eu quero, aonde eu vou, com quem eu vou, com quais valores. De novo, consciência. De novo, a ideia da consciência. A diferença entre existir e viver está nessa consciência. Tudo existe, inclusive as pedras. Só os seres humanos vivem. E a diferença está na consciência. Essa ideia de gerenciar minha vida e fazer essa pergunta dolorosa que dentro de limites, meu corpo, minha renda, minha família dependem de mim e de escolhas que eu faço, dentro dos limites do humano. Meu corpo depende de mim. Para acabar com essa tradição brasileira de tirar de si essa responsabilidade. Você engordou a tireoide, eu tenho tireoide, todos têm tireoide, a não ser quem extraiu a tireoide. Nossa, mas você é muito pontual, né? A minha avó era japonesa. Sangue não transmite pontualidade. Sangue transmite várias doenças, hepatite, Tiago, mas pontualidade não. Eu falo bastante, claro, você é de Gêmeos, geminiano fala bem, é ar. Que menina bonita, Libra, regida por Vênus, né? Ela nasceu assim. Esse chefe é muito autoritário, né? Áries, nossa, centrado nele, que secretária organizada, virginiana, obsessiva com a ordem. Nossa, mas que cara ciumento. Escorpião é até da natureza dele. Ele é escorpião, né? Olha que pai de família. Câncer é pura água, chora em inauguração do supermercado. Câncer é pura água e família, né? Imaginar que a minha vida seja determinada por planetas concebidos na Mesopotâmia quando... Curioso, porque a compreensão, isso é importante para nós estudantes. Nós vamos encontrar muitas pessoas que vão se interessar profundamente, entre aspas, quiçá levianamente, pelo saber astrológico. E seremos perguntados, mas quando começou a existir a astrologia? E quem criou a astrologia? Da onde vem isso? Onde começa isso? E quando a gente tenta descrever o princípio dessa arte dentro de uma biografia horizontal, o alcance da nossa percepção, ele vai a uma altura bastante rasa. E eventualmente até a Mesopotâmia, até os sumérios, que talvez onde já houvessem veículos capazes de entrar em relação com o conhecimento e de alguma forma cifrá-lo ou decifrá-lo, para que o mesmo pudesse ser compartilhado. E claro que a astronomia nos auxilia, conhecendo momentos propícios das estações do ano também para plantio e migrações.
Mas essa é uma leitura horizontal da astrologia e da astronomia, o que é absolutamente válido. Mas é interessante o passo que precisa ser dado, além daquele grupo de pessoas que entendem que esse ensino, essa ciência, até então há algum tempo considerado uma ciência sagrada, seja uma ferramenta de emancipação e não simplesmente um objeto de ver para crer. Porque essa ciência tem uma peculiaridade de que, para que o nosso conhecimento se aprofunde, na mesma medida é necessária uma generosidade pessoal e a atitude de crer para ver. Ninguém convencendo ninguém de algo absoluto, mas enquanto convite, oferecer. Olha para isso e veja como é para você, para que cada um possa saborear por si. Senão vocês estarão dentro de uma sala de aula, tentando explicar para uma criança de 7 anos qual é o sabor da berinjela. E existem coisas que precisam ser saboreadas para serem compreendidas, vivenciadas para serem questionadas. A horizontalidade e o método científico nos conduzem muito longe, sim. E é fundamental. E Karl Popper foi fundamental também em nortear o que seja o método científico. E dizer que aquilo que não pode ser falseado, não pode se criar uma contra-hipótese, não diz respeito à ciência. O critério de falseabilidade é o critério do Karl Popper para definir o que é científico e o que não é científico. Mas ele chegou ao limite da ciência que navega dentro do campo do materialismo. A ciência que ousa ir além do reino mineral ou além dos sentidos é uma ciência que opera dentro de outro sistema. Crer para ver é a disponibilidade interior para entrar em relação com outras formas de conhecimento, outras formas de saber, outras formas de vivência. E quem é estéril interiormente vai sempre falar de modo a usar palavras vazias sobre aquilo que não pode vivenciar. Quem não está disponível para entrar em relação com uma certa categoria do conhecimento vai falar da altura até onde ele alcançou até então. E está ótimo. Precisamos, então, olhar para essas pessoas com respeito e compreensão. E muita atenção se na fala desses seres existir alguma tendência ao convencimento ou algo enfático, extremo, além do limite, e que queira desmerecer ou fazer ironia daquilo que não possa ser aferido momentaneamente no estado que nos encontramos pelo método científico convencional. Isso é algo para a gente olhar com muita parcimônia. Por quê? Porque nós vamos nos encontrar em vários momentos nessa situação. E toda situação dessa natureza não é bom entrar em discussão. No máximo, até o ponto onde um convite é feito. Mas quando nos sentirmos atacados, terminou a conversa. Porque quando há ataque, não existe mais cooperação, senão competição. E no mundo espiritual, o princípio é cooperativo. Os princípios competitivos espirituais são princípios dissidentes e que bloqueiam a nossa ascensão. Eles foram necessários? Foram sim. Mas é importante discernimento para não entrar na mesma vibração que eles. Na mesma medida em que nós vibrarmos com eles, nós estamos bloqueados de uma ascensão maior. Então, amorosamente, escutemos o orador, com muito amor. Não tinha nenhuma ideia de como funcionava a astronomia. E que isso me dá uma personalidade, aliás, eu sou de Aquário, que isso lhe dá uma personalidade. É de uma bobagem impressionante. Imaginar que a minha vida é determinada por a palavra que eu mais odeio no planeta, que é energia. Energia tem elétrica, atômica, magnética. Vou com os alunos para o exterior, eles entram no hotel e dizem, que energia boa tem isso. Não, o hotel é de luxo, tem toalha boa, tem serviço bom, tem talher de prata. Não é energia, é luxo. Esse hotel tem uma energia ruim. Não, a toalha é de esfoliação suave, aquela que você se seca e vai tirando a camada externa da pele. O hotel é muquifo mesmo, não é energia, gente.
coloca com cama de lençol de 1000 fios, coloca um serviço, vamos ver que essa energia dispara lá em cima. Essa pessoa suga energia. Não, ela é chata, gente. Ela não suga energia. Ela é chata, ela é invasiva, ela é burra, ela é invasiva. Não dá. Não é energia, que eu tenho que ficar todo momento controlando a minha vontade de matá-la. Então, a visão é a energia. Matá-la, escorpião. Então, aumenta o meu amor por ti, Senhor, para que eu possa servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as minhas palavras e os ditames do meu coração sejam sempre agradáveis à tua presença. Porque na medida em que eu afino essas palavras a esses ditames, eu começo a compreender com mais clareza aquilo que a minha essência maior envia em minha direção. Afinal de contas, bendito, tanto por Rudolf Strago, Steiner ou Strago? Eu confundi agora. Rudolf Estranho. Estranho. Rudolf Estranho e Max Heindel. O sangue é a lousa do espírito. Ou seja, o espírito escreve no sangue. Na medida em que meu sangue esteja obnubilado, viciado em substâncias, viciados em pensamentos, viciados de impregnações as mais diversas, na mesma medida o meu discernimento se torna manco, cego, míope, hipermétrope, o que quer que seja, mas desbalanceado, deformado. Então não esquecermos, o sangue é o assento do espírito. E para que o espírito se assente, é preciso que a personalidade diminua. Como que nós vamos olhar para isso do ponto de vista de Escorpião, né? Sobre a manifestação do espírito no sangue. Qual é o seu valor principal? Qual o seu valor auxiliar? O que faz você se emocionar? O que move seu coração? O que impulsiona seu despertar? Quais as ideias que você tem mais fortes pela manhã? O que você dorme pensando em quem? Estes são seus valores. Decidiu que seus valores são família, dinheiro, um equilíbrio entre os dois? Decidiu que seus valores são viagens, família, dinheiro, um equilíbrio entre os três? Perfeito. Definido o valor, procure este valor obsessivamente. Sem cessar. Sem cessar em nenhum momento. Há mais de 40 anos, quando eu estava estudando línguas inclusive, eu ouvi várias pessoas dizendo sempre que era muito esforço. Quando eu fiz a faculdade, evitei excesso de festas, evitei maconha, o que num curso de humanas na USP é um isolamento muito grande, não pegava ninguém, evitei coisas, foquei no que eu queria. Eu estou aqui para estudar, eu estou aqui para estudar muito. Depois continuei estudando e fiz mestrado e doutorado, fui morar fora, aprendi línguas e sempre mirando no meu valor. Meu valor é ser um profissional de excelência, e não apenas excelência média, de grande excelência. Eu mirei desde o início, eu mirei na ideia que eu quero ser Alexandre o Grande, não Alexandre o Médio, nem o Pequeno. Não quero ser médio, não quero ser a pessoa legalzinha. Por incrível que pareça, e até vaidoso que possa parecer a vocês, mas isso foi um lema de vida. Desde muito cedo eu disse: eu quero ser, se não o melhor, um dos melhores professores do Brasil. Um valor alto, vaidoso. Quando os nossos valores são medidos comparativamente em termos de melhor e pior com o mundo exterior, nós estamos cooperando na horizontalidade em termos competitivos. E isso é válido. É importante saber que muitos entre nós estão vivendo dessa forma. Existe uma grande população de pessoas que são extremamente competitivas. O método científico é competitivo. O sistema científico está baseado em publicação, em cargos.
E é importante saber que isso é um exercício, de alguma forma, que nos afasta da nossa interioridade. De fato, para saber se estamos sendo bem-sucedidos, não é olhando para fora e vendo se eu sou melhor ou pior. É olhando para dentro e vendo o estado que eu me encontro. Como eu me sinto quando eu estou sozinho, sem ninguém. Eu me sinto pleno. Ou eu sinto a angústia de não ter alguém para olhar para mim e me achar o máximo. Eu estou em comunhão com André, discípulo representante de Touro, cujo atributo maior é a humildade, potente atributo espiritual. Ou eu ainda me movo ou me comovo com o olhar e o aplauso alheio. Não há nenhum mal se estivermos num estado de competitividade. Mas para nos elevarmos a partir do plano da matéria para um plano mais sutil ou espiritual, é importante começarmos a discernir o modus operandi que nós estamos buscando estar aqui nesse plano. Porque se eu me identifico com figuras e personalidades sociais que estão à frente de movimentos midiáticos, dizendo para mim quais são os valores, então eu estou cooperando e acreditando neles. Eu estou então me afastando cada vez mais de algo que fala a partir de dentro de mim. É importante saber que existem opções. Todo caminho, uma vez decidido a ser tomado, é válido enquanto experiência. Foi permitido ao filho pródigo. Se a experiência do filho pródigo foi permitida, tudo nos é permitido enquanto ir por qualquer caminho que desejarmos. Mas é importante nessa caminhada que nós estamos, começarmos a discernir com mais qualidade. Onde nós estamos mirando e em quem estamos nos referenciando. Porque muitas vezes esses referenciais minam a possibilidade de uma relação pessoal minha comigo mesmo, com os meus valores. Me fazem sentir cada vez menos e não cada vez mais engrandecido. Então, como eu meço o meu sucesso? Qual é o segundo mandamento do Rosário? Não terás outros deuses além de mim, né? Não adorarás outros deuses além de mim. A gente consegue um pouco menos se você mirar baixo. Você consegue ainda menos. Mire alto. Não tente ser o melhor vendedor do condomínio. É muito pouco. Não tente ser a melhor pessoa da rua. É muito pouco. Mirem alto. Mirem alto e busquem isso. Eu quero ser o melhor vendedor do Brasil. Simplesmente isso. Se alguém acha que não pode, ache os instrumentos para poder. E aí um outro conselho importante. Querem saber quando está dando certo? Querem saber quando o projeto de vida de vocês? É interessante que o Leandro Carnal tinha um potencial bom, né? Mas virou R. Ribeiro. Né? Curioso, né? É curioso isso. Porque da mesma forma que na Idade Média houve uma apropriação dos valores a partir de todo aquele processo de venda de não sei o quê, e de favores e de perdões, hoje a ciência moderna trabalha da mesma forma. E ela autoriza uma entidade que tem o poder e o conhecimento e fecha a possibilidade do novo adentrar a sociedade. É o mesmo grupo de outro lado. É o mesmo comportamento dentro de outra perspectiva. Uma dentro da espiritualidade, outro dentro da ciência. É a Inquisição moderna, de alguma forma. Então, vocês querem saber como eu sei que eu estou tendo sucesso? Ele vai contar. Agora, o nosso discernimento primeiro tem que saber. Eu tenho 2 referenciais de sucesso. Um interior e um exterior. Qual ele vai escolher para a gente? Ou sugerir para a gente? Semi-amigos. Semi-amigo é o inimigo que lhe abraça. Chegam a você e lhe dizem: você tem sorte, né? Nossa, você tem muita sorte. Prestem atenção nessa frase que o tio Leandro vai dizer. Sorte é um nome que o vagabundo dá ao esforço que ele não faz. Existe, sim. Eu não
controlo tudo. Eu não sou Deus, eu não controlo tudo. Por vezes eu estou em Congonhas, o avião tenta aterrissar e arremete. É para testar a força do esfíncter de vocês. Eu não controlo tudo, mas aquilo que eu controlo, e é bastante, eu sou sócio majoritário da minha existência, e para isso eu preciso de equilíbrio. Equilíbrio é fácil perceber quando está faltando. Se vocês não trabalharem, perderão a família. Se vocês só trabalharem, perderão a família também. Equilíbrio é um diálogo constante. Estou cuidando do meu corpo é funcional. O corpo tem que ser funcional. Eu tenho que sair do sofá sem auxílio de muitas pessoas. E aí, isso foi interessante porque ele me fez ficar com uma dúvida sobre a minha própria vida, né? Que ele falou que nós somos sócios majoritários da nossa existência. Será? Será que nós somos sócios majoritários da nossa existência? Talvez levando em conta o plano horizontal e tudo aquilo que eu conquisto a partir da força da minha personalidade, eu não tenha como discordar. Mas se eu admitir que além do mundo do ver para crer, eu me relaciono com o mundo da possibilidade do crer para ver, e que eu faço parte de algo maior, talvez o aspecto majoritário passe por uma inversão de definição. Então, sem querer dizer o que está certo ou errado, afinal de contas estamos falando do mundo do crer para ver, é interessante lembrar que nessa medida, no nosso zodíaco, a expressão à qual pertencemos não se mostra majoritariamente distribuída, senão cooperativamente distribuída. Então são reflexões que no momento de morte e transformação é importante que a gente faça amorosamente, compreendendo como grande parte do nosso mundo funciona hoje. É só compreendendo que a gente pode, cada vez mais, fazer opções melhores e que nos digam respeito. E entrar cada vez menos em atritos e incompreensões. Porque muitas pessoas falam sobre questões sem ter entrado em relação com elas. Isso é muito arriscado. Que nós não sejamos assim. Que a gente melhore a nossa compreensão na medida em que busquemos falar ou partilhar alguma qualidade de saber ou de conhecer. Ou que pelo menos vivenciemos o mesmo antes de mostrar para o outro. E sempre, mesmo tendo vivenciado, mostrar sempre e apresentar na forma de um convite. Olha, veja como é para você. Para mim foi assim. Bom, mais para frente. Mais. Então aqui o mapa de novo, né? Isso aqui que o Oswaldo falou é muito importante, porque não bastasse a cristalização do aspecto de Saturno ao Sol, existe a proximidade com o nó do Sul. O nó do Sul é como uma âncora, né? É aquele espaço onde nós vimos plenos, e que quando os luminares, quando os planetas se aproximam muito deles no momento do nascimento, nos mostram uma tendência a repetir um modelo que nós já somos excelentes. Lembrem-se que na astrologia o convite é sair daqui, do nó do Sul, e buscar aqui, o nó do Norte. Nó do Sul em Capricórnio, portanto, pessoa já profundamente associada a estruturas de poder, conhecedor de conhecimento e com domínio sobre massas, né? Já veio uma encomenda, né? Perfeita. O que? Maravilhoso, não é? Não é maravilhoso ver o humano se erguendo? Para a gente ver a nossa possibilidade de erguimento, é observar os seres humanos que conseguiram se reerguer, né? Mais. O sangue é um produto do corpo vital. Na medida em que meu sangue está contaminado por uma forma de ser patológica, na mesma medida a minha saúde
de alguma forma, está comprometida no médio prazo. Porque o fundamento existencial na nossa compreensão é de fundo espiritual. E na medida que o espírito não pode mais apreciar o veículo material, suas forças vitalizantes deixam de permeá-lo. O sangue é um produto do corpo vital. Se o sangue está contaminado, seja por palavras, pensamentos e atitudes, na mesma medida, eu vou aos poucos me desvitalizando, cristalizando. E aí é muito interessante remetermos a esse mito famoso, ou essa história famosa que Goethe nos apresenta, que é Fausto. Porque o Fausto diz respeito não a um médico que está lá no livro, senão a cada um de nós, na ânsia pelo conhecimento e pelo aprofundar, no saber do porquê e o que estou a fazer aqui. Ele representa a vanguarda da raça humana, sendo por isso considerado louco e extravagante pelo comum dos mortais menos avançados. A pessoa que busca algo além, ela se diferencia e, geralmente, no diferenciar-se, chama a atenção mais pela loucura e extravagância do que propriamente discernimento e competência. Larga é a porta que conduz ao caminho da perdição, estreita a porta que conduz à salvação. O caminho é solitário, e nessa solidão existe todo um processo que a gente conhece bem descrito nos evangelhos. Ricardo, Pois. representaria que o Fausto seria um escorpião nesse caso? Que busca mais profundo? Fausto? É mais Fausto quer dizer abundante. Para o Fausto não é uma experiência de morte, né? É uma experiência de querer transcender os limites do saber, né? e essa transcendência me remete ao escorpião na oitava superior dele. O escorpião na oitava superior, ele tende a Sagitário. Quando você alcança a águia, você já não está mais imerso em escorpião. Você já, de alguma forma, você está descolado do zodíaco e compreende o plano em outra perspectiva. Você não rasteja mais. Você não tem sombra sobre o plano zodiacal. A sua cauda que você disse, né, que você citou já. É. A flecha. O próximo. Vocês leram Fausto? Não, porque nós temos tendência, na maior parte das vezes, de termos uma certa preguiça. Porque ler essas obras, principalmente obra em forma poética, é um negócio chato para burro para muitas pessoas. Precisa... Não é verdade? Se tem o filme, para que eu vou assistir? Geralmente o filme é uma quimera, uma aberração da verdade. Isso é muito delicado, porque o filme é uma leitura a partir da visão do diretor. Isso é muito desafiador. Claro que existem luminares cuja visão permite um filtro muito fidedigno daquilo que pode ser presenciado na obra. Mas mesmo assim é um risco. De qualquer modo, antes de assistir o filme, puxa, se leu a obra, melhor. Mas para quem nasceu no Brasil, ou aqui nessa parte mais latina, é mais preguiçoso, podemos ler o Fausto brasileiro. Vocês sabiam que tem o Fausto brasileiro? Tem o Fausto brasileiro. E aí só tem 4 páginas. Vocês vão ler na internet, escreve, ó, Machado de Assis, a Igreja do Diabo, e vocês vão ler, né, um Fausto em perspectiva, né? Hoje mesmo à noite vocês chegam e vão ler a Igreja do Diabo, porque o diabo chegou uma hora que ele viu que ele estava numa situação desconfortável, né? E ele resolveu fazer uma igreja, porque se Deus tinha as igrejas dele, como que ele não pensou nisso antes, né? Então nós vamos ver como que esses seres da natureza ou da linhagem de Mefistófeles cooperam conosco no sentido de bombar aqui embaixo como as coisas funcionam de fato, né? Então, Igreja do Diabo, lição de casa, mas vamos ver aqui uma coisa aqui sim. Olha como ele começa aqui, ó. Conta um velho manuscrito beneditino que o diabo certo dia teve a ideia de formar uma igreja. E por que não teria ele a sua igreja, né? Enquanto as outras religiões se combatem, se dividem, como ele pensou? A minha igreja será única. Por quê? Porque há muitos modos de afirmar, mas há só um modo de negar tudo. Olha que inteligência!
Porque você vê, tem todas essas igrejas cristãs de denominação evangélica, espírita, diversas designações, cada uma estão defendendo algo. Mas imagine fazer uma igreja onde se nega tudo isso. Imagine se você possa usar uma gravata e o método científico para autorizar esse método. Que espertinho, né? Aí conta como que ele sobe, como que os serafins os recebem ao lado de Deus, como que as asas dos serafins se movem. É demais a obra. O próximo, vamos ver. Então, ele chega lá para Deus e Deus fala, né? Que me queres tu? O que me queres tu? Não venho pelo vosso servo Fausto, respondeu o diabo rindo. O diabo já tinha lido Fausto há muito tempo. Ele já desistiu do Fausto. Porque o Fausto, a gente sabe, ele não desenvolveu os poderes anímicos nem para falar com os seres da profundeza da terra, quiçá entrar em relação com o espírito da negação e poder servir-se dele. Então o diabo não estava nem aí, ele joga na cara de Deus. Não venho aqui pelo seu servo Fausto, rindo, mas por todos os Faustos do século e dos séculos. Deus ficou interessado. Explica-te. Senhor, eu sou, como sabes, o espírito que nega. Vamos lá. E aí vocês vão ver o resto da história à noite, que eu sei que vocês são muito interessados e vão, conforme as dicas que a gente dá aqui na fraternidade, nos encontros, procurar como que essa história termina. Afinal de contas, são só 5 páginas, 5 minutos você lê isso aí. Mas voltando a Fausto, o que aconteceu? Fausto não conseguiu obter do espírito da terra os almejados ensinamentos. A gente lembra disso, a gente que leu, Tal como não iria dominar o espírito da negação. Por que o aprofundamento dos ensinamentos não são possíveis? Fausto opera no modo ver para crer. Ele precisa ver para crer. O desenvolvimento metodológico do crer para ver não está amadurecido devidamente. A metodologia crer para ver fortalece musculatura não do corpo físico, senão musculatura anímica. Crer para ver, escuta aqui, não é ser trouxa. É permitir-se experiências de natureza que até então não se tem como provar, mas se pode com segurança entrar em relação com uma filosofia. Estudem a filosofia Rosa Cruz para entender um pouco melhor. Por que ele não conseguiu mais? Porque ele não havia desenvolvido poderes de alma. Os poderes de alma são como os olhares, são como os olhos que nos dirigem nesse plano. Não é isso, Oswaldo? O poder de alma é a luz própria. Isso. Nós vemos nesse plano por luz refletida. Nós não vemos como as coisas são, senão como por espelho. A luz própria é a luz que irradia a partir de mim, para olhar onde ninguém vê, senão aquele que pode ver. É outra qualidade de ver, É um ver enxergando. É outra qualidade de ouvir. É um ouvir escutando. Próximo. Então, o sangue é o meio pelo qual o ego controla o corpo denso, disse Max Heindel. Nós controlamos nosso corpo pelo sangue. Percebe a importância? O que é desenvolver forças curativas? Esse processo de purificação do sangue é imprescindível. Então, de acordo com Moisés, olha o que Moisés dizia: a vida do corpo está no sangue. O próximo. O atrito entre a carne e o espírito se manifesta no sangue. O sangue é uma lousa, onde tudo o que acontece vai sendo gravado. E a partir de onde as experiências são gravadas nos átomos sementes dos diferentes corpos, contribuindo para a formação da alma. O processo de fortalecimento da alma é um processo de gravação experiencial no sangue. Então lembrar, eu tenho um corpo físico,
sangue, os 5 sentidos, e aqui eu aprendo mesmo, vendo para crer, a partir dos 5 sentidos, mas eu tenho um corpo vibratório. Vibratório entre aspas, para não confundir com o aspecto simplesmente material da palavra, físico da palavra. Vibração vai muito além daquilo que é físico, mas diz respeito àquilo que não é visível. Então o planeta tem um corpo, mas o planeta tem uma órbita. O planeta sem o corpo, o planeta sem a órbita, é como o perneta sem a perna. O planeta sem a órbita é como maneta sem a mão. Ele está perdido. A órbita é o plano. Estamos acostumados a trabalhar com aquilo que tem manifestação. Estamos desabituados a entrar em relação com aquilo que não é visível. O primeiro passo é admitir a possibilidade de haver algo onde os sentidos não aferem. Só permitir, para de negar. É uma abertura. Para entrar em relação com esses planos. O mundo dos sentidos. Do sentido enquanto algo fazer sentido ou não. Não dos 5 sentidos. O mundo das leis. Não só as leis da natureza e as forças da natureza, mas das leis morais. E a astrologia vai servir como mediadora ao nosso olhar, para que, a partir desse olhar, a gente possa compreender aquilo de onde de fato as coisas emanam. Então a força curadora é o quê? Como é o exercício dessa força curadora a partir de um sangue purificado? Toda força curadora provém de Deus. E se eu sou autossuficiente, eu me fecho a essa força. Porque aonde a personalidade está cheia, o espírito não preenche. O espírito não aproxima. O grande médico do universo. Deus, o grande médico do universo. Essa força está em toda parte e em estado latente. E pode ser liberada e ativada por meio daquilo que falávamos no começo, da oração e concentração irradiada sobre o meu próprio ser. Porque irradiar sobre a pessoa que sofre deve ser atributo de pessoas que estejam vinculadas a serviços de uma qualidade diferenciada. Onde já não existe um interesse pessoal, onde existe absoluto desapego e altruísmo máximo. Porque senão, corro o risco de irradiar intenções minhas sobre a pessoa. E às vezes o melhor não é que a minha vontade seja feita, senão a vontade do Pai. E compreender que a vontade do Pai é superior à minha é um grande desafio para nós, que somos seres onipotentes, sem que percebamos muitas vezes. Então, num primeiro momento, essa oração para que eu melhore. Por isso é a oração do estudante. Aumenta o meu amor por ti, Senhor, para que eu possa servir-te melhor. O próximo, Oswaldo, por favor. Então, de onde vem essa força? A partir do Mestre Cristo Jesus, que, nos serviços de auxílio e cura, que se celebram todas as semanas em todos os núcleos da Fraternidade Rosa Cruz, quando a Lua entra em um signo cardinal. Áries, Câncer, Libra, Capricórnio. Portanto, 4 vezes por mês é celebrado o serviço de cura. Ao aplicar essa suprema força, os auxiliares invisíveis elevam o ritmo vibratório do paciente até um grau conveniente. Olha o que esses seres podem realizar. Elevar o grau vibratório da pessoa para que ela possa se tornar receptiva. Elevar até um grau conveniente, habilitando-o desse modo, a primeiro expelir do organismo os venenos da enfermidade. E segundo, reconstruir cada corpúsculo de sangue, fibra, tecido, órgão, até que o corpo todo seja renovado.
Esse processo de renovação se realiza de acordo com as leis naturais e não de forma milagrosa. Se o paciente continua quebrando as leis naturais, se a pessoa insiste numa forma de viver, acumulando substâncias nocivas em seu sistema e persistindo em viver uma vida incorreta, frustra o processo de cura. Nada mais justo. Bem óbvio até, né? Então, 2 grandes pontos de irradiação dessa força de cura nos nossos mapas, quando pudermos efetivá-los, diz respeito a essas 2 entidades que se manifestam na forma de aspectos, o trígono e o quincúncio. Se vocês pudessem escolher, escolheriam para poder de execução, né, para poder mover a vida de vocês, mapas com mais trígonos ou com mais quincúncios? Faz de conta que vocês vão nascer agora e eu posso dar trígonos e quincúncios para vocês. Trígonos. Trígono é... Trígono é uma delícia, né? Não precisa fazer nada, né? Já está feito, né? Mas se já está feito, da onde eu vou tirar essa vontade? Uma vez que tudo funciona à minha volta e tudo funciona naturalmente, como eu vou fazer para exercitar a minha vontade? Delega para os outros. Isso. É assim que você faz, Oswaldo? Olha o que acontece aqui, ó. O trígono pode ser soneca. Vocês já viram o soneca, o anão soneca? O trígono pode ser soneca. A pessoa tem o trígono e ele acha que é... Bom, eu posso mesmo, eu sou bom mesmo. Olha. Na vida passada eu fiz tal, então agora... Né? Não. Isso, eu vou trigonar agora, né? Tem gente que até que disse que o dono daquela padaria, Trigonela, nasceu só com trígonos no mapa. O quincúncio gera incômodo. Por que o trígono é soneca e o quincúncio gera incômodo? Essa é uma pergunta importante, né? Vamos ver por que o trígono é soneca e o quincúncio gera incômodo. Olha só. Obrigado, Oswaldo. Eu te amo, você sabe, né? Olha só o que o trígono faz. Ele coloca em relação um signo de um determinado elemento. Qual é o elemento desse signo aqui? Fogo, Áries, fogo. Com um signo do mesmo elemento. Qual é o signo esse aqui? Leão. Olha lá. Então, o fogo conversa com o fogo. Eles mandam aqui, ó, um WhatsApp na hora. E o que um precisa, o outro faz na hora. Ó, brother, ó, tô precisando aqui um foguinho seu aqui mais temperado, um fogo mais forte. Vai aí. Né? Eles só conversam entre eles, né? Fica um papo... só no grupinho. Tem uns grupinhos fechados. Vamos ver, aperta aí para ver se eles conversam. Conversa, ó. Conversa com esse fogo também. E esses aqui que estão abaixo do horizonte, fala, puta, a gente quer ir lá para cima do horizonte, vamos conversar com esse irmão mais velho aqui, ó. Isso, então é o fogo conversando com o fogo. Mas eles, não sei, eles estão conversando com a água? Na aula do Oswaldo, eu tive a impressão dele ter colocado 2 poemas onde ele disse que o autor se referia à importância do fogo se unir à água. Então eu pergunto a vocês, isso aqui é bom? Olha, talvez nas mãos de um ser experimentado, talvez nas mãos de alguém que tenha a vontade amadurecida, seja profundamente transformador, profundamente reformador. Mas nas mãos de um ser inexperiente, pode ser uma pessoa bastante inconsequente também. Incendiário. Também. Capaz até de incendiar sua casa, Adalberto. Você está chegando no criminoso já, né? Então vocês veem, o trígono de um determinado elemento, ele isola aquele elemento dentro de um estado de maestria, porque quem tem esse trígono tem maestria sobre esse elemento, mas muitas vezes, junto com essa maestria e as benesses que advêm do mesmo, o inibem na vontade de executar, de fazer, de trabalhar. Afinal de contas, ele olha para as pessoas e fala que é tudo incompetente. É um bando de incompetente que não quer saber de nada, né, Oswaldo? Quem quiser fazer, se vira, né? Ou pelo menos vem pedir ajuda para mim. Então é um desafio
operar a força curadora com os signos nessa qualidade de aspecto. Mas o que acontece com o quincúncio? Vamos ver. O quincúncio é um aspecto muito doido, né? Porque ele tem 150 graus. E ele conecta elementos de natureza diversa. Então, diferente da quadratura, né, que são elementos do mesmo modo, né? Por exemplo, a Áries faz quadratura com o signo de Câncer. É um signo cardial com signo cardial. Um signo de fogo com signo de água. Existe uma tensão aí, não existe? Mas no quincúncio, quando ele conecta um elemento de fogo com um elemento de terra, o que ele está fazendo? Ele está unindo dois modos diferentes dentro de um aspecto que é motor. Nós vamos ver agora por que esse aspecto é motor, baseado numa reflexão no interior da esfera zodiacal, né? E une uma energia que é desconfortável. Quando o fogo chega na Terra, ele cutuca a Terra, e a Terra reage ao fogo. Como? Com desconforto. Existe um desconforto, existe uma sensação de inadequação. Seja chegando num lugar e percebendo que algo tem que ser feito, ou seja chegando num lugar e na tentativa de não fazer nada, lhe ser solicitado que algo seja feito. É você. É nós. Ó, então olha só. Fogo e terra. Fogo e terra. Só que o que acontece por reflexão no trígono? Vocês lembram que o fogo se fecha sobre o próprio fogo? No quincúncio, vamos ver o que acontece, Oswaldo? Refletiu a terra, bateu no ar. Percebe a mobilidade do aspecto quincúncio? Ele tem uma mobilidade, um chamado de forças zodiacais contínuo. Contínuo. Na medida em que a pessoa se nega, se esse aqui se negar a esse quincúncio, o intestino dele provavelmente vai lembrar que ele está se negando. Ou a cabeça dele vai doer. E dói. Ou dor de cabeça, ou problema na cabeça. Ou problema de intestino. Se negando a cooperar. Porque isso aqui é um convite à operação. Assumir um quincúncio é tirar a bunda da cadeira. Não é mais a possibilidade do trígono, né? Então, e aí? De aquário o que acontece? Olha lá. Vai. Está refletindo. Esse é um quincúncio. Se você tem 4, 5, 6, 4 quincúncios no mapa. Mais. Esse quincúncio aqui, você mesmo disse hoje. Esse quincúncio é maravilhoso entre Gêmeos e Escorpião, né? Então olha o que acontece. O quincúncio é um aspecto que de alguma forma ele convida a fazer uma conexão entre diferentes forças dentro do plano zodiacal. Ele é um conector, é um aspecto de conexão. Então o quincúncio ele é algo que te move e que não te convida à possibilidade de paralisar. Ele te coloca em movimento. E para terminar, o próximo, Oswaldo, o que nós vamos ver aqui? Qual é esse aspecto de quincúncio? Qual que é a base dele? A base dele é o princípio do amor. Por quê? Vênus é o princípio do amor. E tem um livro com esse tema, que é um livro de Martin Schumann, Vênus, o princípio do amor. E nesse livro ele vai explorar o quincúncio e a sua natureza. Por que Vênus é o princípio do amor? Porque na base de cada um desses signos, Libra, regente, Vênus. Touro, Peixes, exaltação de Vênus. Então esse é um planeta, Vênus, que está absolutamente ligado ao quincúncio. Não só ao quincúncio, mas a esses dois quincúncios e a esse sextil. Então esse aspecto, também conhecido astrologicamente como o dedo de Deus, ele tem como princípio operacional a pessoa que não vive em função de si mesmo, se não coopera a partir do outro. Porque o funcionamento venusiano a partir de mim mesmo é erotismo horizontal. E eu não estou falando nada contra o erotismo horizontal, eu só estou apontando que existe o erotismo horizontal.
Vênus, em cooperação com o outro, é erotismo vertical. É o erotismo que nós vamos ler na obra de Platão, na República, onde eles falam sobre o amor. Então essas são as forças que podem ser utilizadas como forças curativas em quem ouse participar de serviços dessa natureza.